Bom dia! Estamos num dos museus mais famosos do mundo, o primeiro museu do mundo. 1863, o francês Auguste Mariette fez esse museu com 1.200 itens da história, chama Museu Egípcio do Cairo, famosíssimo no mundo, onde tem todo o acervo, a maioria dos itens do túmulo de Tutankhamon, a estela de Narmer, são as das atrações principais. E também a grande Pedra de Roseta está exposta aqui no museu. Vamos passear e olhar. Olha a quantidade de gente batendo foto, cara. É uma estrela, é o Louvre do mundo antigo. Museu Egípcio do Cairo. Essa região, você vê que o museu tem um estilo europeu. Aqui bota como ele construído em 1897, mas o museu original foi em 1863. O que aconteceu é que esse é o primeiro museu, porque foi o primeiro museu construído, edificado para ser museu. Pela primeira vez isso aconteceu, por isso que ele se orgulha de ser o primeiro museu construído para isso. Ele tem 1.200 itens dentro e 1.500 em armazéns não aproveitados. Vamos entrar agora para ver todo esse acervo maravilhoso. Essa região aqui não tinha nada, era pântano, e em 1863 o governante egípcio quis modernizar o Egito, chamou Haussmann, o arquiteto de Paris, para fazer toda essa área. Então o estilo dos prédios é todo de Paris, mas lá na década de 50 o Nasser, o governante que fez o Lago Nasser e toda essa edificação, ele era socialista, e aí ele tomou tudo que era estrangeiro, passou a ser do Egito e botou prédios públicos nesses prédios dessa mini Paris dentro do Cairo. Tirou, tá vendo a Gucci? Olha aqui, ó, tirou da mochila, da primeira mochila documentada da história desse trabalhador, dessa estátua encontrada. O mesmo trabalho, primeira mochila Gucci encontrada. Aí, ó. Aqui é decorada com os papiros originais encontrados em tumbas e na arqueologia. Tem toda uma documentação de papiros originais feitos pelos escribas na escada, da passagem mesmo. É muita coisa para colocar em pouco espaço. Aqui nessa fila gigante, obviamente, ficam os itens do túmulo de Tutankhamon. É o mais famoso do museu, que seria como se fosse a Mona Lisa lá no Louvre. Fica um filão, leva um tempo e não pode filmar nem bater foto lá dentro. Não sei se vai rolar. Mas aqui fora tem toda uma exposição. Aqui, ó, como o túmulo foi encontrado por Howard Carter em 1922, ele foi encontrado. E esses escombros que estão por cima do túmulo foram justamente aqui, ó. O túmulo de Ramsés V e VI, quando construíram, jogaram os escombros por cima dessa parte. Graças a Deus, por causa disso, é que demorou muito para se encontrar o túmulo de Tutankhamon, que é um dos menores túmulos, pequenininhos. Mesmo sendo pequeno e ele tendo um reinado muito curto, tem muita informação que trouxe ao Egito até hoje. Por exemplo, essa aqui, ó. Olha como era o túmulo. Isso aqui foi feito por Howard Carter. O túmulo tinha 8 caixas entre madeira e caixas de pedra ao redor, e só o sarcófago dele era um sarcófago de ouro com 2 de pedra dentro.
são muitos itens, uma galeria que você vai ao redor, que tem o túmulo de madeira, o túmulo de ouro e a máscara mortuária de Tutankhamon. E há uma documentação fotográfica de Howard Carter como estava o túmulo quando ele encontrou. Após a descida, você tinha esses itens aqui, ó, 2 estátuas dele. O faraó tinha que levar as coisas dele, né? As oferendas. Aqui, ó, uma carruagem dele, específica dele. Através desse infiltrado aqui, ó, se supôs que tivesse uma outra sala que foi escavada, que foi justamente a sala essa, onde estaria a múmia dele, com os sarcófagos. E essas salas aqui, essa primeira sala, são salas de itens e itens pessoais de Tutankhamon. Você descia, deu nessa, e essa portinha seria essa portinha infiltrada aqui, ó, onde eles escavaram para outra parte. A entrada do túmulo era assim, ó. Essa era a entrada do túmulo, foi usada, que descia para sair. Aqui, quando foi encontrada com os escombros do túmulo de Ramsés V e VI, que caíram por cima, que graças a Deus fizeram isso, que deu para encontrar essa tumba de Tutankhamon intacta. Justamente o trono de Tutankhamon, você vê que não era nada faustoso, mas de ouro, claro, né? Mostra ele, Ankhesenamon, seria a mulher dele. Aqui, ó, mulher e esposa, né? Ela massageando ele. E olha o detalhe, olha os sapatos. Cada um usa um pé descalço e um par do mesmo sapato. Como se estivessem dividindo o mesmo sapato para dividir. Aquela história, né? Para cada sapato velho ter um pé descalço. Acho mais ou menos por aí. Na mumificação, apenas o coração ficava dentro do corpo. Todos os outros órgãos, que porque tinham líquidos, eram retirados do corpo, mas eram enterrados ao lado numa caixa. Aqui mostra uma caixa, a caixa de Tutankhamon, com os órgãos dele. Esses sarcófagozinhos ficavam pulmão, fígado, intestino com estômago e mais uma outra coisa numa outra caixinha, feita de alabastro a caixa, porque alabastro é impermeável. Usava muito para fazer garrafa e coisas de líquidos mais fortes, corrosivos. Usava alabastro, por isso que a caixa é de alabastro. Aqui a sandália e o manequim. Olha como é que ele era. Ele morreu com 19 anos, ele chamado de Deus faraó menino. Olha o manequim no tamanho dele, como é que ele era pequeno. Era pequenininho. Cara de criança. É bem pequenininho. Aqui as sandálias dele, ó. As primeiras havaianas documentadas da história. A galera de jogo de tabuleiro, ó. Primeiro, como se fosse um jogo de xadrez. Foi encontrado no túmulo de Tutankhamon. Tem uma gavetinha do lado, uma do outro, um joga pra lá, um joga pra cá. Como se fosse uma dama, ou xadrez. Ele levou para o túmulo dele, porque levava tempo para fazer a passagem para o outro mundo, e aí para esperar o tempo passar, né, para ajudar o tempo passar, ele levou o joguinho dele, tem um nome, o xadrez do egípcio antigo. O acervo da Escola de Belas Artes do Egito Antigo mostra vários estudos, eles fazendo desenhos, ó, na pedra para aprender a fazer as estátuas e os desenhos. São estudos dos alunos como se fosse a Escola de Belas Artes do Egito, para documentar os artistas. Apesar de Amenófis III ter casado com uma
esposa da nobreza, ela morreu cedo, 45 anos. A esposa dele não era nobre, chamava Ti, e ela tinha muito querida pelo pai, gostava muito do pai e da mãe, e ela tinha uma influência absurda sobre Amenófis III. A única estátua que tem aqui com uma esposa, e nem esposa era, porque, quer dizer, era esposa, mas não era da nobreza, é a de Ti, que tinha essa influência sobre os dois únicos túmulos de não faraós encontrados lá no Vale dos Reis, que só faraós podia, Tuia e Uia, o pai e a mãe dela. Seriam os bisavós, Akhenaton seriam os bisavós de Tutankhamon. Os sarcófagos de Uia e Tuia foram encontrados lá no Vale dos Reis e muito preservados, por isso que estão aqui. Como tem aquela bonequinha russa que um encaixa dentro do outro, os sarcófagos também. Tinha um que estava com o corpo, que estava dentro de um outro maior de madeira e dentro de um outro maior de madeira. Então aqui, ó, Tuia, Uia, o pai de Ti, e Tuia, a mãe. Aqui, ó, o corpo dela no sarcófago dela, envolvido em um linho. E aqui, Uia, o pai dela, também dentro do sarcófago dele. E aí estão aqui dispostos os outros sarcófagos que ficavam ao redor deles. Aqui o segundo sarcófago de Tuia e Uia, esse o dele. Esse o dela. Bem, que as feições são bem femininas, dá pra ver que é homem e mulher. E esse aqui tá com um grupo em volta agora, seria o sarcófago maior de Uia. Um sarcófago de madeira gigante. Aí pergunta, mas de onde é que tirou madeira? De Egito não tinha madeira, eles traziam do Líbano. Importava madeira do Líbano para fazer esses trabalhos em madeira. Bom, depois dos 3 sarcófagos ainda tinha a tumba, né? O sarcófago quadrado. Tá aqui o de Uia, esse já é em pedra. E aqui o de Tuia, da mulher. E aqui está na sequência de como eles encaixados um dentro do outro, lá no Vale dos Reis. Encontrado, muito preservado, um dos melhores do acervo de todos, do Livro dos Mortos, foi encontrado no túmulo de Tuia e Uia. Você vê que tem um papiro original de 20 metros de tamanho. Isso é só uma parte do Livro dos Mortos que veio dentro da Câmara Mortuária. Esse seria o Livro dos Mortos. Você vê, ó, tá todo escrito. É o tal manual que os egípcios, os escribas do Egito Antigo escreviam para passagem, com as informações necessárias para a passagem pelas 12 portas, onde teria o julgamento de Osíris com a pesagem de Anubis do coração. Esse seria uma parte do Livro dos Mortos que os mortos tinham que ler lá, enquanto iam passando pelas 12 portas, as informações necessárias para dar as informações certas aos guardiões de cada porta. Dá uma olhada lá no vídeo de mitologia, que tem essa descrição melhor. Documentos mais importantes de toda a história do mundo e principalmente aqui do Egito. Não se saberia nada sem essa pedra em relação ao Egito. Aqui está a Pedra da Roseta, uma réplica encontrada em Roseta, cidade do delta do Nilo, encontrada por Napoleão no exército dele em 1799. A França invadiu o Egito em 1798 numa guerra que tinha com a Grã-Bretanha. Como a Grã-Bretanha estava ganhando muito dinheiro com a Índia, Napoleão teve a brilhante ideia de invadir o Egito e falou: ó, tô chegando por aqui também. E aí, nessa história de invadir o Egito, conheceu toda essa cultura confusa, esse monte de informação escrita na parede. Em 1799 eles encontraram a pedra
Foi um período curto aqui de ocupação francesa, mas muito importante, porque Napoleão teria mandado fazer um estudo científico, ele ficou meio surpreso com a quantidade de cultura e sem entender nada, chamado La Description d'Égypte, um estudo científico, La Description d'Égypte, que trouxe toda a cultura egípcia para a Europa e despertou o interesse no século XIX para todo esse turismo que revolucionou o Egito das informações. A coisa mais importante foi Jean-François Champollion, em 1922, por causa da Pedra da Roseta, por ter os 3 idiomas, o demótico, o hierógrafo antigo, que não se sabia nada, tinha tudo informação, mas ninguém sabia nada, mas tinha em grego uma parte da mesma pedra, grego, o mesmo texto em demótico e o mesmo texto em hierógrafo. Foi a chave para quebrar o código dos hieróglifos e descobrir todo o que significava todas essas paredes preservadas com as inscrições. Sem essa pedra, não se conseguiria fazer a tradução de um idioma para o outro. A Pedra da Roseta é um dos melhores e os maiores e mais importantes documentos da história egípcia. O túmulo de Akhenaton foi encontrado com sinais óbvios, o rosto raspado e o cartucho, que é onde tem o nome dele, também raspado. Isso foi raspado pelos sacerdotes, com certeza, porque ele era odiado, chamado o faraó louco. Ele teria trocado, proibido o politeísmo, agora era monoteísmo, só Aton era o único Deus que poderia se adorar. Durante 15 anos, os sacerdotes perderam todas as oferendas de todos os templos do Egito e praticamente, até onde se supõe, mataram ele, acabaram assassinando Akhenaton, raspando o rosto dele e o cartucho, justamente para a alma dele, na história da passagem, não encontrar o corpo de volta para poder fazer a passagem, precisava ter o corpo inteiro, e assim a alma, ao voltar, não reconheceria o sarcófago com o rosto raspado e o cartucho do nome dele apagado. Tamanha raiva que toda a população e os sacerdotes tinham de Akhenaton, o faraó louco. Pego pela TV egípcia para fazer uma entrevista sobre o que? Sobre turismo aqui. E aí perdi tempo, não tenho todas as informações. Cara, isso aqui é gigantesco, não dá para fazer num dia. Ele não é muito grande, mas muita peça com muita história, com muita informação muito interessante. Tem que voltar aqui, tem que vir. O imperdível é o Museu Egípcio do Cairo. Tem que voltar aqui, é muito interessante, dá para gastar mais de um dia facilmente aqui, para quem tiver esse tipo de interesse. Senão vira um monte de estátua sem sentido nenhum. Faz guiado, paga o guia, tem vários guias na porta oferecendo o serviço, faz guiado, porque a experiência vai ser completamente diferente. Gente, minha dica aqui de turismo vem com dinheiro. Em libra egípcia é pequenininho, porque tudo paga aqui no Egito. Para a maioria dos banheiros você tem que pagar. Acabei de usar um aqui dentro do Museu do Cairo, que já está incluso no ingresso. Esses banheiros maiores, de coisa que você paga ingresso, normalmente não paga, mas muitos mesmo assim você tem que pagar. Fica um carinha na porta ali e todos eles pedem dinheiro. Nem sempre até no aeroporto eles cobram dinheiro quando você usa o banheiro. Aqui no Museu do Cairo, que teoricamente estava tudo incluído, eu vi um cara lá dentro pedindo papel pro rapazinho, porque nenhum banheiro tinha papel. E aí o cara vende o papel para a pessoa usar lá, pro cara usar. Então traz dinheirinho pequeno, senão você vai passar aperto aqui no Egito.